A consulta mais perigosa que eu já cheguei a realizar, sendo uma pessoa que trabalha com cartas, com tarô, cartomancia, enfim, tudo mais, eu vou trazer para vocês dentro desse vídeo. Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Aqui eu falo sobre espiritualidade, tarô, práticas e tudo mais. Então, vamos aqui ao contexto desse vídeo e tudo mais. Eu tava pensando em tentar trazer ali algum tema interessante para poder ter aqui no canal, né? E aí eu pensei, por que que eu não falo sobre experiências que eu já tive trabalhando com isso? Né? Seria ali um assunto interessante eu fazer um vídeo falando sobre uma experiência que eu tive trabalhando com o que eu trabalho. Então, vamos lá. Se caso você goste desse vídeo, caso você gostar, já deixa a sua curtida, se inscreva aqui no canal. Inclusive, venha aqui fazer um grande agradecimento, porque recentemente, né, nesse nosso canal especificadamente, nós chegamos à marca de 400 pessoas. Então, assim, ó, muito obrigado ali. Nosso canal está crescendo, bastante gente está aparecendo. Então, assim, além de fazer as lives que eu faço, né, no caso, a maioria dos dias lá no TikTok, também tem conteúdo aqui no YouTube 3 vezes na semana, na terça, na quinta e no sábado. Então, já ative as notificações. Mas agora vamos para o tema principal deste vídeo sobre o relato de consulta que eu já cheguei a fazer, que de fato foi ali uma coisa levemente perigosa. Vamos lá. Basicamente, uma menor de idade, ela tinha entrado em contato comigo na live, tá? Ela tinha entrado em contato comigo na live. Eu estava ali começando ainda a fazer as lives, aprendendo de fato como eu poderia fazer, né, lives e tudo mais. E enfim, aí o que aconteceu? Vou estar contando para vocês. Ela queria perguntar sobre o campo amoroso da vida dela, né? Ela queria saber sobre a vida dela. E aí, era sobre uma pessoa muito específica. Sabe o que estava acontecendo? Basicamente, dentro daquela leitura, ela era uma menor de idade e ela tinha se envolvido com um rapaz que era um criminoso. Literalmente um criminoso, ele era estelionatário, entendeu? Então, o que aconteceu? Ela se envolveu com esse rapaz, ela achou que não ia dar em nada, e sabe o que aconteceu? Quando, no caso, ele ficava com outras pessoas, com outras meninas, né? E ela não poderia ficar com ninguém ali. E aí, ele era uma pessoa que era 20 anos mais velho, ele era 20 anos mais velho que ela, e quando ela decidiu sair dessa relação que ela tinha com ele começou a ameaçar ela. Ou seja, ele já foi na porta da casa dela com arma, ameaçar ela. Já foi, por exemplo, chegar a poder ameaçar dizendo que não era para contar para ninguém, porque se contasse para alguma pessoa, a própria mãe dela não estaria mais viva. Entendeu? Então, assim, ele fazia inúmeras ameaças para ela. E aí o que aconteceu? Ela ficou extremamente apavorada. Literalmente. Ela ficou extremamente apavorada porque ela estava dentro de uma situação onde ela estava, tipo assim, recebendo ameaças de uma pessoa que trabalhava de maneira criminosa ali e tudo mais, né? E se caso ela contasse alguma coisa, a própria família dela iria receber, né, a reação do que ele faria, né? E aí ela pediu para ler sobre o que aconteceria, né? Se ele de fato iria fazer o que ele estava falando para ela. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Sim. No próprio baralho foi apontado que ele faria sim coisas. Ele iria tirar a vida dela. Literalmente. No baralho estava uma coisa extremamente clara. Foi uma combinação que eu fiquei assim. Na verdade, foi a minha primeira leitura na minha carreira como cartomante que eu li sobre morte. Foi a primeira vez que eu li sobre esse assunto. E assim, posso falar uma coisa pra vocês? Eu fiquei extremamente sem reação, porque para eu dar essa notícia pra ela de que ela estava de fato correndo esse risco de vida, foi uma eu tive que ter um jogo de cintura, eu tive que saber muito bem o que falar porque envolvia a vida dela, né? Envolvia a energia dela. Então, assim, foi uma questão bem complicada, sinceramente falando. Eu tenho que comunicar isso pra ela assim. Tipo, porque ninguém aparece assim do nada chegando e falando: Oi, bom dia, você tá sofrendo risco de vida. Entende? Ninguém chega assim falando do nada. Então, assim, tive que saber falar ali na hora.
e de fato eu apontei: olha, realmente, se caso você não procurar a questão da polícia, se você não fizer um BO na justiça, ou você de fato, né, falar o que está acontecendo, sim, pode acontecer de você ir dessa para melhor. E uma das coisas que estava me dando ali uma certa sensação era focado na mãe dela, sabe? Apareceu no baralho, né, cartas que falavam sobre a mãe dela. Alguma coisa falada sobre a mãe dela, como se ela já tivesse percebendo que a filha dela estava estranha, sabe? Alguma coisa estranha estava acontecendo e ela não sabia o que estava acontecendo ali, porque a filha não tinha contado para ninguém, entende? E assim, depois disso, ela me agradeceu, né? Ela agradeceu, tudo mais. A gente encerrou ali a consulta por, né? Tudo mais. Ela tentou até mesmo entrar em contato comigo de novo para poder novamente fazer uma leitura. Eu acabei negando por conta que fazer uma leitura como essa mudou ali o tipo de atendimento que eu queria fazer, sabe? Porque eu não queria mais ler sobre esse tipo de coisa arriscada que envolvia a vida diretamente de alguém, entende? Então, assim, isso mexeu muito comigo. Eu acredito que qualquer pessoa que trabalha dentro dessa área, uma hora vai ler sobre esse tipo de coisa, focado em questões de pós-vida, né? Para não falar o nome que eu quero falar, porque nós estamos gravando um vídeo, né? Então, assim, isso mexeu sim nos meus atendimentos e é por conta disso que eu não falo também sobre outros tipos de assuntos. Por exemplo, eu não falo agora, eu não atendo mais sobre temas de saúde, né? Eu não sei se eu já cheguei a falar para vocês, mas um dos motivos de porquê que eu não falo sobre temas como saúde é pelo simples fato de que muitas vezes as pessoas que vêm na nossa mesa para poder se consultar com a gente, são pessoas que, assim, se você tá falando que, ai, você tá bem de saúde, o que que elas vão fazer? Elas simplesmente vão parar de ir no médico, elas vão abdicar da própria saúde, não vão fazer exame de rotina, não vão comprar remédio, não vão fazer mais nada só porque o baralho disse que estava bem, entendeu? Então, assim, são pessoas que não sabem lidar ali com a leitura e colocam a própria saúde em risco. E é por conta disso que eu não leio mais sobre questões de saúde, entendeu? E eu prefiro não ler sobre esse tipo de questões. Eu tinha ali, no meu começo, né, quando eu estava começando, leitura sobre isso. Hoje em dia eu não leio mais sobre isso, tá? Questões de saúde que envolvem a saúde ali de uma pessoa, porque é uma questão muito delicada. Porque eu acredito que o problema não é a leitura ou as cartas que vão cair. O problema é a pessoa que vai receber a mensagem. Porque muitas vezes a pessoa que recebe a mensagem não sabe lidar com aquilo que você está falando. Ela pode acabar surtando, ela pode. Enfim, sabe? E aí se torna um problema para você, entendeu? Então eu estou evitando, entendeu? Eu estou levemente evitando isso. Então, assim, é por conta disso. Então, esse foi o relato, né, que eu trouxe aqui para vocês sobre o que estava acontecendo, sobre essa situação que acabou acontecendo, né? E me contem, vocês já chegaram a ter relatos, já chegaram a ouvir outros relatos de outras pessoas, né, que cartomantes, enfim, falando aqui na internet sobre consultas que já tiveram sobre esse tipo de coisa? Quero que vocês me contem aqui nos comentários. Além disso, aproveitando aqui, né, pedindo novamente para você deixar a curtida nesse vídeo e também se inscrever aqui no canal, tá? Cada curtida que vocês deixam, apoia o canal e deixa o canal aqui, né, com mais pessoas aparecendo, mais pessoas aqui podem interagir e mais gente aqui chega para poder conversar. Aqui é um canal onde eu falo assim, eu gosto bastante desse tipo de tema de canal, né? Porque eu posso falar sobre vários assuntos ao mesmo tempo, posso falar sobre diversas coisas, sem necessariamente ter ali como se fosse só um foco focado para a questão de cartas, entendeu? Sobre a questão de atendimento de carta e coisa do tipo. Aqui eu já trouxe vídeos para vocês falando sobre papos ali sobre a vida, né? Leituras de tarô, relatos de consulta, dicas de feitiço e outros tipos de coisas, né? Então, eu gosto do meu canal porque ele é muito diverso no quesito de conteúdo. E eu gosto disso, entende? Quero que a comunidade de pessoas seja criada a partir disso. Então, assim, novamente aqui venho agradecer por todas as pessoas que têm se inscrito aqui no meu canal, porque cada pessoa chegando aqui, né, é uma unidade de pessoa. Imagina só, na verdade, a internet faz com que a gente não perceba a quantidade enorme de pessoas. Por exemplo, a gente acha que 10 pessoas é pouca coisa, 10 pessoas é muita coisa.
entendeu? Então, assim, essa visibilidade é maravilhosa e muito obrigado pelo apoio que você já tem tido aqui comigo. Então, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado.